Pastor Marcelo, vem aqui, pastor. O pastor Marcelo, ele é um dos líderes, dos diretores da OM, Operação Mobilização. Irmãos, ele vai falar melhor. Quando eu me converti, eu já conheci, eu já ouvia falar de OM. É uma missão que trabalha principalmente com povos não alcançados. E essa missão tem um navio muito famoso, Logos, né? Doulos. E esse navio provavelmente estará no Brasil o ano que vem, aqui em Santos. E vai passar um período aqui. E a ideia é levantar muitos jovens como missionários na África. Principalmente nos países onde ainda a palavra de Deus não chegou. E eu creio, irmãos, que pelo menos um Deus vai levantar aqui nessa igreja. Ou 2, ou 10, hein, Karina? Ou mais. O meu coração arde, sabe, de ver a palavra sendo pregada em todos os cantos da terra. E esse irmão, esse pastor, ele trabalha para isso. Ele trabalha mobilizando pessoas, igrejas, para realizar a obra do Senhor. Então para nós vai ser uma honra, pastor, apresenta depois a sua família, tá bom? É um prazer tê-lo aqui com a sua família, muito obrigado, tá bom? Eu tenho certeza que Deus vai te usar, tá bom? Se o pastor quiser usar isso daqui, se quiser já colocar, saúdo os irmãos com a graça e a paz de Jesus Cristo, amém? É uma alegria estar com os irmãos nessa noite, a forma carinhosa como o pastor nos recebeu durante a semana e nos abriu essa oportunidade de falar sobre missões. Nós vamos falar sobre a obra missionária nessa noite. Vamos pregar sobre missões, trouxe aqui alguns vídeos que falam sobre a obra missionária, amém? Quero apresentar então minha família. Está aí no telão. Não é Photoshop não, são todos bonitos assim mesmo, tá? Não tem nenhum tratamento fotográfico. Foi em ocasião do culto de bodas de prata, de 25 anos de casados. Então, Marcelinho, que está lá no fundo, lá na mesa, lá da estande da OM. Noêmia, fica em pé, Noêmia, por favor, esposa. Larissa. E a Letícia, que deve estar por aí. Cadê a Letícia? Está ali, ó. Ok. Orem por essa família, uma família missionária. Esse ano estou completando 25 anos de ministério pastoral, mas desde março deste ano, eu deixei o ministério como presidente da Igreja Batista Central de Itaquera para dedicar-se de forma exclusiva, integral, à obra de missões. Nossa missão é motivar as igrejas, mobilizar as igrejas, anunciar que vai ter um grande acontecimento. O ano que vem, o navio Logos Hope estará na costa brasileira. Pegará de 6 a 9 portos do nosso país, a costa brasileira, e com um propósito, vocês vão ver aí no vídeo, ok? Antes de nós abrirmos a palavra de Deus e compartilharmos um texto, eu gostaria então de colocar alguns vídeos para os irmãos saberem do que se trata a OM. Ok? Por favor. OM Ships International é uma organização cristã não denominacional, dedicada a trazer conhecimento, ajuda e esperança às pessoas do mundo. Desde 1970, nossas embarcações receberam mais de 45 milhões de visitantes por suas rampas de acesso, em mais de 150 países e territórios. Para muitos, a visita a um dos nossos navios é a primeira vez em que eles podem ter acesso a uma literatura boa e de qualidade por um preço que eles podem pagar. E essa atração geralmente traz milhares de visitantes ao navio a cada dia. Nosso navio atual, Logos Hope, exibe a maior livraria flutuante do mundo
e com mais de 5.000 títulos de livros cristãos, educacionais e infantis. Há algo para toda a família. Muitas pessoas sem acesso à educação aprenderam habilidades essenciais e tornaram-se capazes de melhorar suas vidas através do material comprado na livraria de bordo. Durante o tempo no porto, a tripulação também atua junto com as pessoas do país de um modo prático, fornecendo filtros de água, óculos de leitura, projetos de biblioteca e mais, em um esforço de compartilhar o amor de Deus de uma forma palpável. Deus tem usado os livros do ministério OM Ships e o serviço prático da tripulação do Logos Hope para impactar inúmeras vidas para a sua glória. Antes de passar o próximo vídeo, esse navio tem 400 missionários a bordo. Ele existe vários navios, né, na verdade, desde 1970. Quantos aqui tiveram oportunidade de conhecer um desses navios missionários? Levante a mão, por favor. Ok, o pastor, né, conheceu, né? Ah, sim. Na década de 80 e 90, eles estiveram aqui no Brasil. Um chamava Doulos, ou Dulos, que é servo do Senhor, e o outro Logos. E agora o mais novo, que está indo para todas as regiões do mundo, Logos Hope. O próximo vídeo vai trazer mais informações a respeito do navio. Pronto para uma surpresa? A América Latina é considerada um continente alcançado. Com 89 milhões de cristãos evangélicos, milhares de igrejas e amplo acesso ao Evangelho, é hora da Igreja Latina se levantar e chegar àqueles que nunca ouviram falar do amor salvador de Jesus. Há 2,8 milhões de pessoas no mundo hoje que viverão e morrerão sem conhecer a Jesus e que não têm oportunidade de ouvir falar dele. Este número cresce a cada dia. A OM quer ver 2.000 latinos mobilizados, treinados e enviados às regiões desesperadas não alcançadas do norte da África, Oriente Médio e Ásia Central, lugares onde não há igrejas nem acesso ao Evangelho. Os latinos podem integrar-se naturalmente nestas áreas para ajudar a estabelecer comunidades apaixonadas de seguidores de Jesus. Nos parecemos com essas pessoas, valorizamos os relacionamentos e família, assim como eles. Amamos a comida, amamos o futebol e vivemos a vida ao máximo. Eles são como nós, eles são como você. Você já está preparado para levar as boas novas aos menos alcançados. Deus quer usar a sua aparência física, sua cultura, suas habilidades e profissão para compartilhar as boas novas de Jesus. A OM te ajudará a conectar-se com uma equipe ministerial ou a explorar oportunidades de emprego de tempo integral em um mercado de trabalho entre os menos alcançados. O apóstolo Paulo disse: "Minha ambição sempre foi de pregar as boas novas onde o nome de Cristo nunca foi escutado, ao invés de ir a uma igreja que já foi iniciada por outra pessoa." Um catalisador importante para esta visão é o retorno tão esperado de um navio ministerial da OM à América Latina. Desde 1970, os 4 navios oceânicos da OM têm estado compartilhando conhecimento, ajuda e esperança por todo o mundo, distribuindo literatura, conduzindo pessoas à fé em Cristo, transformando vidas e comunidades, e inspirando milhares de crentes a aprofundarem sua fé e a aventurarem-se no trabalho missionário por todo o mundo. O Logos Hope estará navegando pela América Latina durante 2 anos e passará várias semanas em cada porto. Os 400 tripulantes do navio são de 60 nações diferentes e unidos em Cristo. Trabalhando com igrejas locais, a tripulação irá compartilhar suas próprias histórias e sua paixão por missões com milhares de visitantes a cada dia. Os eventos a bordo se concentrarão na mobilização de crentes e levantamento de fundos para esta iniciativa única de enviar missionários latino-americanos ao mundo.
Fora do navio, as parcerias com igrejas e atividades comunitárias oferecerão uma amostra do que é viver a Grande Comissão. Quando o navio anterior da OM, Dulus, percorreu a América Latina entre os anos 60 e 80, houve um aumento no número de latinos chamados por Deus para levar sua mensagem de esperança às nações. A OM está entusiasmada com uma nova geração de trabalhadores que está se levantando para a colheita entre os menos alcançados. Você também pode ser uma parte vital desta visão. A OM necessita pessoas para orar, para ofertar e permitir com que latinos cheguem aos menos alcançados. Muito bem, maravilhoso esse projeto. E se você quiser saber mais, eu trouxe vários folders como esse que fala sobre informações do navio, como participar, como ter informações. Se você quiser ter informações cotidianas, atuais, por gentileza, depois nos procure para preencher uma ficha com seus dados, porque aí você vai receber as informações, aonde está o navio, qual o ministério está sendo realizado em determinados países, quais são os resultados alcançados. Para os irmãos terem uma ideia, o navio esteve no Panamá. O resultado foi que 600 pessoas se inscreveram para ser missionários. Glória a Deus por isso. Imagine, um país pequeno como o Panamá, comparado com o do Brasil. Então, há uma expectativa muito favorável. E há um projeto de oração de líderes internacionais do mundo inteiro. Hoje é uma das maiores organizações missionárias do mundo, com 3.400 missionários. Chegou a ter 6.000 ao redor do mundo. Então é uma das maiores organizações e eles têm orado, têm tido a visão de Deus para investir na América Latina. Se você quiser saber mais sobre esse projeto, nós trouxemos também uma revista, temos alguns exemplares, esse material gratuito, ok? Se você realmente tem interesse de conhecer e orar por isso, nós queremos disponibilizar para você esse material. Se você quiser ser intercessor e mantenedor desse projeto, também nós temos uma ficha que você pode preencher no final. Nós vamos colocar mais um vídeo, esse é mais rápido, por favor. Se você ficar, você não arrisca. Você não alcançará o propósito da vida. Porém, se confiar em Deus e dar este passo, acredite, Ele te sustentará, mesmo em meio aos desafios. Você pode alcançar a meta para a qual Deus te criou. Boa tarde, meu nome é Seelan Govender, sou de África do Sul, sou diretor a bordo do navio Logos Hope. Logos Hope is a community of 400 Christians from around the world wanting to serve the Lord Jesus and His purposes. We want to learn from God and live out His purposes. I want to invite you from Brazil to come and join us and live and serve God's purposes so that His kingdom is established on earth. Thank you. Muito bem, é um convite, olha, do diretor a bordo do navio Logos Hope para que você participe. Aí você pergunta assim, mas como que eu posso participar desse ministério? Você pode participar a partir de agora, orando para que tudo aconteça da melhor forma possível em relação aos portos no Brasil. Existem muitas negociações que tem que se fazer, muitas taxas portuárias. A OM Internacional está investindo milhões para que o navio volte à América Latina. Então, existe uma série de etapas, mas já está projetado. O navio esteve no México, depois ele desce para a Argentina, Uruguai, e depois ele pega a costa brasileira a partir do sul do país, e certamente estará no Porto Santos, que é o porto mais próximo aqui da gente.
Ok? Então a igreja, você pode participar orando. Você pode participar quando o navio estiver aqui. Então existem várias ações, como vocês viram no vídeo. Nós podemos destacar 3 grandes ações. A ação humanitária, então eles ajudam as comunidades carentes. Ajuda a nível de conhecimento, porque é a maior biblioteca ambulante, flutuante do mundo. E também a palavra de esperança, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E eles vêm também, irmãos, para trazer de volta a restauração do amor de missões à igreja brasileira. Porque isso aconteceu no passado. Então nós estamos com grande expectativa que isso volte a acontecer quando o navio estiver aqui entre nós. Você pode participar quando o navio estiver. E você pode ir com o navio. É possível. Existem vários brasileiros que estão lá no navio, como também de outras nações. Você que é jovem, você que quer ter uma experiência transcultural, internacional, se você tem algo que Deus já falou ao seu coração. Irmãos, todos nós somos missionários. Então, o fundador da Missão OM, ele tinha um pensamento. Ele dizia o seguinte: toda pessoa que ama Jesus pode falar de Jesus. Então, nós não queremos colocar os missionários como uma classe especial, uma elite espiritual. Porque todos nós somos missionários. Toda essa igreja é missionária. Imagine toda essa igreja mobilizada ainda mais, otimizada para a obra de missões. Olha, grandes coisas o Senhor já tem feito e fará no meio de vocês. Amém? E por último, o último vídeo, para terminarmos então essa apresentação de forma audiovisual. Ok. Esqueça o ontem. Ignore o amanhã. E foque no hoje. Hoje você tem a oportunidade de fazer a diferença no nosso mundo, onde 2,8 bilhões de pessoas nunca ouviram o evangelho transformador de Jesus. E hoje isso é mais fácil do que você imagina. Nós somos movidos pela convicção de que não existe lugar longe demais, não há tarefa difícil demais, e com oportunidades em 115 países, não existe oferta pequena demais. Juntos, hoje podemos e vamos alcançar aqueles que estão esperando por essa mensagem transformadora de esperança. Você pode mudar o amanhã ao decidir a orar, ofertar e ir. Visite om.org. Muito bem, devidamente apresentada a missão, eu quero só destacar também essa outra revista gratuita, que tem aqui 54 projetos de ajuda humanitária, de libertação de crianças na zona da escravidão, de mulheres. Então tem aqui 54 projetos para quem quiser conhecer todos os outros projetos da OM. Também, irmãos, eu quero incentivar os irmãos à leitura missionária. Nós temos lá uma mesa com alguns títulos missionários. Isso nos ajuda a ver melhor esta obra maravilhosa que nasceu no coração de Deus. Então, para as mulheres, tem esse livro aqui, Verdadeira Coragem. É o testemunho de 9 mulheres. Então, é um livro exclusivo da OM. Então, se você quiser, tem lá também um preço acessível para as irmãs. Aqui tem a história, são vários artigos escritos pelo George Verwer, que é o fundador e foi, durante muitos anos, presidente da missão. Então, é um homem de Deus que escreve aqui alguns artigos, que conta a história e tem algumas reflexões profundas a respeito de missões. E também livros mais acessíveis, para que os irmãos levem alguma literatura para casa, Definição do Cristianismo. Todo cristão precisa ter uma definição correta a respeito do cristianismo. E quem escreve esse livro são 2 doutores, doutores em teologia que escrevem esse título. E o último, Conceitos Chaves da Bíblia, também é um livro muito interessante. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 126. Por gentileza, projete o PowerPoint. Isso, já põe então agora o próximo. Já posso passar aqui? Joia. Meus irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos, pensar com os irmãos, a respeito da restauração do amor por missões. Amém? Eu preparei essa mensagem para esse momento.
Nós, como pregadores itinerantes, às vezes a gente usa outras mensagens para públicos diferentes. Mas eu pensei no nome da igreja, eu pensei no momento que nós estamos vivendo, eu pensei que estamos para receber o navio Logos Hope. Então eu quero desenvolver com os irmãos, pensar com os irmãos a respeito desse tema, a restauração do amor por missões. Abra sua Bíblia então no Salmo 126, nós vamos lê-lo então a partir do verso 1. Salmo 126. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então, a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, espalhando a semente, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém? Vamos orar, peça para que Deus fale ao seu coração através da exposição da sua palavra. Senhor nosso Deus, louvado, exaltado e glorificado seja o teu nome, Pai. Estamos aqui em culto de adoração ao Senhor, aonde podemos expressar algo que está em nosso coração, de adoração ao Senhor, e certamente o Senhor se atentou a cada palavra, a cada oração que fizemos neste lugar. Mas também, Senhor, o Senhor deseja falar ao nosso coração através da exposição da tua palavra. Pedimos a Deus a ministração sobrenatural do Espírito Santo em cada coração nessa noite. Que ninguém, ó Pai, se sinta excluído, ó Pai, mas que todos sejam incluídos no desafio que será lançado nessa noite a partir da exposição da tua palavra, Senhor. Que assim seja, ó Pai, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o Salmo 126 é um salmo que fala de restauração. A palavra-chave, o conceito-chave, em muitas versões, já no primeiro versículo, quando diz: quando o Senhor restaurou. E depois, mais adiante, no versículo 4, ele diz: restaura. Então nós temos aqui duas condições verbais, que é uma constatação, uma retrospectiva de algo que aconteceu no passado, que foi algo maravilhoso, um grande feito que o Senhor fez na vida do seu povo. E mais precisamente o Salmo está falando da libertação do exílio babilônico, onde o povo de Deus ficou 70 anos cativeiro, e eles estiveram ali, e eles foram curados definitivamente da idolatria. Depois que eles voltam do exílio, nunca mais se viu idolatria entre o povo de Israel. Então foi a forma que Deus usou para curar a idolatria do coração do povo de Deus. E ali eles tiveram várias experiências, e chegou o momento da libertação, e eles voltam, 49.722, não foram todos os judeus que estavam na Babilônia, mas aqueles que viram como algo da parte de Deus, como profecia de Deus, principalmente nos livros de Jeremias e Lamentações de Jeremias. Então esse povo crente volta, e eles voltam mais crentes do que nunca. A cada parada era um hino de louvor. Em cada momento que andavam eram cânticos, porque eles ficaram reprimidos durante 70 anos. Aconteceu, por exemplo, na União Soviética, aonde o regime comunista implantou lá o ateísmo, e muitas igrejas, muitos crentes não puderam louvar ao Senhor, mas mesmo assim louvaram ao Senhor. E aí quando teve a liberdade, e isso aconteceu também, tem acontecido na China, nós temos visto vários avivamentos ao redor do mundo, aonde regimes totalitários queriam impedir
o avanço e a adoração do povo de Deus. Meus irmãos, esse salmo fala de restauração. E eu quero pensar com os irmãos que exatamente essa restauração tem a ver com amor pela obra de Deus. O amor por missões. Onde nós temos essa oração feita exatamente pelo salmista, que é a oração do povo. É a oração que diz: Senhor, restaura a nossa sorte. E nós encontramos aqui como Deus faz a restauração dos momentos alegres e felizes do povo de Deus. Quando então chega-se uma constatação, porque nós podemos ver aqui que primeiro ele fala de algo que aconteceu no passado. E eu creio, meus irmãos, que a coisa maior que Deus fez em nossas vidas foi a salvação. Amém? De todas as bênçãos, de todos os acontecimentos, de todos os livramentos, de todas as outras experiências que nós tivemos com o Senhor, mas algo maravilhoso foi a libertação do cativeiro espiritual. Assim como o povo de Israel esteve cativo lá dos babilônios, nós estávamos cativos de Satanás. E nós somos libertos. Libertos para adorar a Deus. E nós estamos na peregrinação, assim como o povo de Israel peregrinou lá da Babilônia até Jerusalém, passando por montanhas e vales, e louvando ao Senhor, em caravanas, em procissões, nós estamos também, espiritualmente falando, caminhando para a Canaã celestial, para a Nova Jerusalém. E nessa caminhada, nós podemos dizer, irmãos, que o retorno do navio Logos Hope é para restaurar o amor por missões, não só de alguns países, mas em todos os lugares e principalmente na igreja brasileira. Havia uma expectativa na década de 80 que o Brasil seria o celeiro de missionários. Estavam começando a chegar à seguinte constatação: que o Brasil já não era mais um campo missionário, mas que o Brasil já era um país alcançado e que já tinha condições suficientes para enviar missionários para todos os lugares do mundo. E existe algo de característico, como nós vimos aqui no vídeo, que o latino-americano, ele tem muita semelhança com o asiático. E nós podemos dizer que no Brasil, nós encontramos biotipos para todos os lugares do mundo. Eu posso, por exemplo, olhar para essa primeira ala e encontrar vários missionários que poderiam adentrar nas culturas e que não seriam, não teria da parte daqueles que vão receber qualquer estranheza biotípica. Porque nós temos aqui pessoas que podem ser enviados para a África, nós temos aqui pessoas que podem ser enviados para a Ásia, para a China, para vários lugares do mundo, para a Europa, para os países muçulmanos, os países árabes. Nós temos os biotipos aqui dos mais diversos, porque essa é a constituição do brasileiro. O brasileiro é um emaranhado de culturas que se permitiram se miscigenar. E nós temos muitas culturas, e é até difícil saber qual é a cultura definitiva do brasileiro, porque nós temos muitas culturas entre nós. Irmãos, isso não é uma casualidade. Deus tem forjado o brasileiro, porque o brasileiro, ele é um povo bem aceito em todos os lugares do mundo. Você vai para a China, eu estive na China, como que o brasileiro é bem aceito? De forma extraordinária. Na África, o brasileiro é bem aceito, porque o brasileiro recebeu todos os países. O brasileiro tem um histórico pacífico. O brasileiro, ele é relacional. E é interessante que quando o brasileiro sai para fora, vai para outro país, aflora a brasilidade.
Isso é muito importante. E os nossos missionários têm feito grandes obras em missões em vários países do mundo. Irmãos, 2.000 novos missionários. Precisamos renovar os missionários. Precisamos ter uma nova geração. E nós estamos sonhando para termos na América Latina, se na América Latina são 2.000, então pelo menos de 500 a 1.000 missionários no Brasil. Novos missionários. Podemos sonhar com isso? Podemos orar por isso? Para Deus nada é impossível. E certamente isso está no coração de Deus. A libertação do cativeiro espiritual. Veja aí os versículos de 1 a 3. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como que quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Irmãos, destaque aqui da notoriedade. Quando Deus faz uma grande obra em nós, através de nós, e apesar de nós, isso é notório, é perceptível. As pessoas não têm como, eles podem até não concordar. Lembra quando você se converteu? Os primeiros dias da nova vida em Cristo? A exuberância da sua fé? A alegria que você tinha em vir à casa do Senhor? Novo convertido na igreja é sangue novo. Novo convertido na igreja é a alegria da igreja. Porque o novo convertido não mede esforços. Se você falar para o novo convertido, olha, nós vamos ter vigília toda sexta-feira, ele vem toda sexta-feira. Se você falar para o novo convertido, olha, nós vamos ter evangelização de casa em casa toda semana, ele vem, ele é o primeiro a chegar, porque ele está com o primeiro amor, ele tem algo grande a testemunhar, ele não se contém, é algo maravilhoso, é uma alegria jubilosa. Mas, meus irmãos, infelizmente, a vida cristã, ela não permanece por várias outras questões, por vários outros envolvimentos, por se tornar mais religioso do que cristão, acaba perdendo essa alegria da salvação. Acaba perdendo o primeiro amor. Acaba perdendo a exuberância da fé em Cristo. Então nós vivemos nas igrejas que tem muita gente assim, que estão orando aqui como salmista. Senhor, restaura a nossa sorte. Senhor, eu quero viver como eu tive a experiência com o Senhor nos primeiros dias, nos primeiros momentos, quando eu recebi Jesus Cristo como meu Salvador, quando eu fui liberto do cativeiro espiritual. Irmãos, para restaurarmos o amor por missões, nós precisamos ser libertos, mais uma vez, do cativeiro espiritual. Porque o cativeiro espiritual tem feito com que muitos crentes fiquem tristes. A Bíblia diz que a alegria não é opção. Alegria, ela é mandamento. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Você pode até escolher ser triste, mas aí você vai estar pecando, porque nenhum cristão deve curtir a tristeza com artifício de ser paparicado por alguém, por receber a atenção dos outros, ou para achar que é coitadinho. Não, o cristão tem que ter a vida alegre, porque nós temos a libertação espiritual, amém? Nós somos libertos espiritualmente. Mas, meus irmãos, muitos ainda se veem no cativeiro. Quando a primeira geração ela foi liberta lá do Egito, 600.000 homens acima de 20 anos. Essa primeira geração, ela não conseguiu entrar na terra prometida. E muitos estudiosos dizem que isso aconteceu porque eles eram libertos, mas com cabeça de escravos. A segunda geração, que nasceu no deserto,
conseguiu entrar. Porque a segunda geração, os filhos destes, os netos desses, da primeira geração, eles conseguiram adentrar porque eles não tinham cabeça de escravos. Irmãos, muitas coisas têm nos impedido de amarmos a Deus, e amarmos a obra de Deus, e amarmos missões. E muitas dessas coisas, elas são muito sutis, quase que imperceptíveis. Isso vai roubando a nossa devoção, vai roubando a nossa espiritualidade, vai roubando a nossa exuberância espiritual, vai roubando o nosso amor por missões. Se nós queremos realmente sermos restaurados, para que tenhamos o amor por missões, nós precisamos sair do cativeiro. Quais são os cativeiros? O cativeiro do individualismo. Cada um por si, Deus por todos. Cada um por si. A busca exacerbada do conforto. Tudo que se lança novo e que se coloca na mídia e se tem marketing, então nós achamos que devemos comprar, o consumismo. Então nós gastamos muito dinheiro que poderia ser investido na obra missionária por questões e por objetos supérfluos, que não nos fazem falta. Sabe qual é hoje a grande crise? Uma das crises que nós temos não é a falta de roupa, é o excesso de roupa. Nós precisamos escolher as roupas que queremos usar, porque temos muita roupa em nossas casas. Nós temos muito material que nós guardamos e que nós compramos e não precisávamos. Então, o excesso do consumismo, e aí o endividamento por conta do consumismo. Nós vemos, por exemplo, que também isso acontece no coletivo, não só no individual, mas também no coletivo. Aonde se tem um investimento de 90%, 99% e até 100% numa estrutura e nenhum investimento na obra do Senhor. Eu entendo que essa igreja, ela faz diferente. Ela investiu nesse patrimônio, isso é para a glória do Senhor, mas também tem investido em missões. Porque missões não pode ser esmola, irmãos. Alguns anos atrás foi feito um cálculo. E o cálculo foi mais ou menos assim. Pegou todos os crentes de todas as igrejas e somou o quanto eles contribuem com missões. E o resultado foi o equivalente a uma latinha de refrigerante. Vamos arredondar, R$5. E aí pensei assim, bom, R$5 por mês. Não, R$5 por ano. Evidentemente você doa para missões, você investe na obra de missões, porque você tem o coração em missões, muito mais que isso. Mas somando todos, aqueles que contribuem e que não contribuem, então chegou esse resultado. E aí, isso foi no passado. Mais recentemente, fizeram um outro cálculo, mais atualizado. Sabe qual foi o valor? R$1,75 por ano. Irmãos, isso é esmola. Isso é menos que esmola. Porque se você para no farol e o flanelinha lá que tem a flanela mais suja do que o vidro do seu carro, e aí te pede um valor, você dá uma moedinha. Se você para num lugar que não tem estacionamento, você tem lá um flanelinha que vai te pedir uma ajuda, você dá lá um valor. E assim por diante. E nós gastamos muito mais com outras coisas supérfluas do que com aquilo que é essencial de investimento, se nós queremos que o reino de Deus seja proclamado em todas as ações e a glória de Deus entre todos os povos. Irmãos, a questão de missões
ela não é algo que devemos optar em fazer ou não. É ordem de Jesus. Na grande comissão está escrito assim: mas toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se nós abrirmos, por exemplo, nossa Bíblia lá em Atos 1:8, nós vamos ver algo interessante que acontece. Atos 1:8 é um texto muito conhecido dos irmãos, certamente. Os irmãos também sabem de cor. Mas o que me chama a atenção, antes de lermos o versículo 8, é o versículo 6. Quando os discípulos dizem: Senhor, é este o tempo que restaurarás o reino a Israel? E o que Jesus responde? Não vos compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua autoridade. Jesus foi muito educado aqui. Talvez se fosse eu diria assim: não é da sua conta. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Sabe o grande desafio desse versículo? Desse mandamento de Jesus? É que isso deve ser feito de forma simultânea, concomitantemente, ao mesmo tempo. Ou seja, não é algo que eu escolho fazer aonde eu estou mais próximo, e depois eu faço mais adiante, e depois num terceiro momento um pouco mais adiante, e depois até os confins da terra, quem sabe, se der tempo, enquanto eu viver. Não. Jesus espera que a sua igreja, ela seja testemunha em 4 áreas geográficas ao mesmo tempo. Por isso que é tão importante os irmãos serem testemunhas aqui. É por isso que a ideia do Novo Testamento, irmãos, é a democratização do poder do Espírito Santo. Veja, no Antigo Testamento era assim: determinada pessoa, determinado tempo, determinada obra. No Novo Testamento já ganha amplitude. No Novo Testamento é para todos os que creem, para a multiplicidade de dons e ministérios, e até a volta de Jesus. Irmãos, Deus espera que a igreja toda se envolva com missões. E como se envolve com missões? Se envolver com missões é a conjugação de 3 verbos. É o verbo orar, interceder pelas missões. E não é assim uma oração genérica: Senhor, abençoe todas as nações do mundo. Irmãos, não é isso, definitivamente. A oração missionária é a oração específica, quando você cita o nome do missionário, quando você cita e coloca diante do trono de Deus a necessidade do missionário, as suas necessidades materiais, as suas necessidades ministeriais, os desafios do campo, a proteção, etc, etc, etc. Quando você tem dados atualizados, específicos. Isso é ser intercessor. É por isso, meus irmãos, que é importante que você tenha um cadastro junto ao OM, porque você vai receber as informações dos campos. São 115 países. Lógico que você não vai receber tudo de uma vez. Você vai receber de forma paulatina, das ênfases, daquilo que mais importante está acontecendo. Ou se você quiser, por exemplo, conhecer de forma específica determinado campo, daremos essa informação. É importante então que você tenha esse vínculo de ser intercessor. Você também pode conjugar o verbo, que é o verbo manter, que é o verbo doar. Mais bem-aventurado aquele que dá do que aquele que recebe. Sabe por quê, irmãos? Porque aquele que dá tem a consciência que aquilo que ele tem não pertence a ele, mas é de Deus. E Deus sempre supre as necessidades. É assim, quanto mais você investe na obra de missões, é interessante, meus irmãos. Isso eu posso dizer com toda a segurança, com toda a convicção e com experiência vivenciada.
Deus multiplica. Deus multiplica. Irmãos, a obra missionária não foi dada por uma agência. Não é a OM que vai fazer a obra de missões. A OM é para dar suporte à igreja. A OM é para dar condições para a igreja. A OM é para viabilizar, por exemplo, um treinamento específico para determinada pessoa que quer trabalhar num campo específico. É de ajudar, por exemplo, para tirar o passaporte missionário. É de cuidar do missionário. Mas quem vai enviar o missionário e quem vai orar pelo missionário é esta igreja. O pastor já fez o desafio aqui, ele tem no seu coração que ele gostaria de novos missionários que vão sair do seio dessa igreja. Amém? Glória a Deus por isso. Deixa eu avançar um pouquinho. Qual é o cativeiro espiritual que está impedindo o seu amor por missões? Irmãos, é algo muito prático. Se você não está orando por missões, se você não está contribuindo com missões, e se você não está ganhando almas para Cristo, alguma coisa está errada. Espiritualmente, isso não é normal. O normal é o crente frutificar. O normal é o crente, o salvo, ter alegria da salvação e querer que outros tenham alegria da salvação. Seja na parentela, seja na vizinhança, seja em outro país, seja nos confins da terra. Esse é o normal. Sabe por quê, irmãos? Evangelização é o termômetro do crente. Quer ver se o crente realmente está em comunhão com Deus? É quando ele ganha almas para Jesus. É quando ele fala de Jesus para alguém. É quando ele leva a semente, que nós vamos compartilhar daqui a pouco. Então, se isso não está acontecendo na sua vida, meu irmão, precisa identificar o cativeiro e pedir para que Deus liberte você desse cativeiro, para que Deus restaure a sua sorte, para que Deus restaure os seus primeiros dias de novo convertido. Não é normal viver uma vida cristã rastejante, sem frutificação. Alguma coisa está errada. Segundo lugar, o semear movido pela esperança. E aí nós vemos que no próprio texto nos fornece a resposta da oração do salmista. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. É uma certeza, é uma convicção, é um contraste aqui. Na forma que você semeia, o quanto você semeia, o tanto quanto você vai colher. Os que semeiam com lágrimas, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Às vezes, bate uma tristeza no coração do salvo, quando ele tenta falar de Jesus para alguém, e às vezes ele tenta falar de Jesus para a pessoa que ele ama, seja o cônjuge, seja o filho, seja o pai, seja o tio, e essa pessoa não recebe a palavra, te critica, te censura, te chama de fanático religioso. Isso traz uma tristeza. Mas a Bíblia diz, e há um incentivo aqui, para que nós venhamos semear, mesmo que seja com lágrimas. Não deixar de semear. O coração está doído, mas continue semeando. Porque um dia, Deus vai dar os resultados. Continue semeando. Se lá no seu emprego você não tem espaço, continue semeando. Peça a Deus outras formas de compartilhar a palavra. Eu trabalhei um tempo curto no Banco Itaú, acho que foi por isso até que eu saí, que mandaram embora, que eu chegava antes, eu entrava às 7 horas da manhã, chegava às 6:30, e naquela época,
há muitos anos atrás, eu colocava versículo bíblico em cada um dos computadores. E às vezes dava lá uma parada geral, e nós tínhamos então que ficar ali, e eu falava de Jesus. E meus irmãos, outra empresa que eu trabalhei, começamos a dar estudo bíblico, começamos a semear. E Deus, com o tempo, começou a dar os resultados. Eu tive a alegria de batizar pessoas que eu evangelizei dentro da empresa. Irmãos, aqui, se a primeira constatação é a notoriedade do salvo, é a exuberância do salvo, é o salvo sendo tirado do cativeiro, aqui nós estamos falando de intencionalidade. Não se evangeliza se não tiver intencionalidade. A evangelização já parte do pressuposto que você tem intenção de falar de Jesus para alguém. E Deus dá algumas oportunidades. E às vezes lhe dá oportunidades sem que você esteja pensando nisso, que são as grandes estratégias que o Espírito Santo dá a todos nós. Então, meus irmãos, imagine só. Quem aqui costuma pegar metrô? Levanta a mão. Só isso? Que pega metrô? Poxa. Olha, fiquei isso agora. Então, todo mundo de carro? Vai trabalhar de carro? Praça da Sé, vai, Praça da Sé. Chega uma pessoa e te pergunta assim: como que eu faço para ir para o paraíso? É lógico que a pessoa está perguntando a estação paraíso. Aí, o crente que não está atento a essas questões, essa oportunidade de compartilhar, diz assim: então, você pega aqui e sentido Jabaquara, está ali, você desce na estação paraíso. Aí a pessoa volta e fala assim: não, mas eu não entendi direito, você pode falar de novo? Está escrevendo, está desenhando. Qual seria uma boa palavra para uma pessoa que lhe pergunta uma coisa como essa? Seria: antes de dizer como faz para chegar na estação paraíso do metrô, permita-me compartilhar em 2 minutos o plano da salvação. Pastor, mas como se compartilha o plano da salvação em 2 minutos? Anota aí. Romanos 3:23. Todos pecaram e estão da glória de Deus. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Romanos 5:1. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E a pessoa pergunta assim: como que eu faço para ter isso? Se com a tua boca confessar de Jesus como Senhor, que no teu coração credes que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Romanos 10:9. Pronto! Não deu 2 minutos. Depois, se você quiser a colinha da Estrada Romana, eu posso fornecer. Amém? Então, Romanos 3:23, Romanos 6:23, Romanos 5:1, Romanos 8:1 e Romanos 10:9. Pronto, é o plano da salvação. Você conseguiu falar para ela de forma o que é a mensagem do Evangelho em 2 minutos. Ora, se grandes recados são dados a 30 segundos na televisão, você pode enxugar e transmitir a palavra e até usar mais tempo se for necessário. Meus irmãos, eu quero partir para a conclusão. Ainda um terceiro ponto nós precisamos ver aqui. Olha só, essas 3 frases. Ninguém está longe demais, nenhum lugar é difícil demais, nenhum sonho é grande demais. Amém? Terceiro e último. A colheita como resultado da obediência movida pela fé.
para obedecermos a Deus, nós precisamos ter fé. E fé na Bíblia é o contrário de medo. Todas as vezes que houve as manifestações de Deus, as manifestações angelicais, foi dita a seguinte palavra: não temais. Quando nós semeamos com fé, nós vamos ter a colheita maravilhosa. Em Atos 13, nós temos o texto, quando o Espírito Santo fala àquela igreja, e me chama muita atenção esse texto, que diz o seguinte: havia na igreja de Antioquia pastores e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Paulo para a obra que os tenho chamado. Olha que interessante, Deus fala. Como que Deus fala? Deus fala através de pessoas e circunstâncias. Deus sinaliza a sua vontade. E quanto é muito claro a sua vontade, isso nos traz temor. Porque quando Deus revela a sua vontade a nós, é algo maior do que as nossas forças. Nós vamos nos sentir pequenininhos diante do desafio que Deus nos coloca pela frente. E quando vem esse desafio, e nós chegamos à conclusão de que foi Deus, e que Deus sinalizou, e que não tem mais dúvida, e que é algo grande, macro, e que nós não temos condições, o próximo passo é pela fé. Só podemos andar com Deus agora se for pela fé, porque vamos ter que depender dEle. Então, olha só, meus irmãos, a igreja, ela buscou a Deus, ela ouviu a voz do Espírito Santo. Como que Deus fala? Deus fala uma voz que vem de dentro, não é uma voz que vem de fora. Não é a voz do Cid Moreira, por exemplo: no deserto Pedro falou com João. Nada disso. É algo que vem de algo interno, é uma coisa que vai te convencendo, que vai movendo seu coração. Deus fala através da pregação da palavra, e eu quero acreditar que nessa noite Deus tem pessoas para se envolver com missões, mais e mais. Eu quero partir do pressuposto que a palavra de Deus não voltará vazia, que aqui levantará um exército de intercessores, de mantenedores da obra missionária, de missionários para a glória de Deus, porque essa igreja foi plantada não só para fazer diferença na comunidade ao redor, mas esta igreja foi levantada para ser agência de salvação para todos os povos. Veja só os detalhes, irmãos. Eles não sabiam quanto ia custar. Eles não sabiam para onde Barnabé e Paulo seriam enviados. Olha só, olha o detalhe. Obediência por fé, não sabia para onde, mas sabiam com quem. Porque olha o detalhe do texto que nos chama a atenção. E servindo eles ao Senhor, disse o Espírito Santo: separai-me. Ou seja, separa para mim. Eles não perguntaram para o Espírito Santo quanto ia custar. Porque imagine só, numa dessas, que vem um missionário, e que traz a palavra de Deus, e de repente faz um apelo, e de repente metade da igreja vem à frente querendo ser missionária. Isso pode acontecer. Não sabemos como, não sabemos onde, mas sabemos que Deus falou ao meu coração, que falou ao seu coração, que Deus vai te usar para o sustento espiritual, para o sustento financeiro, para ser missionário, seja aqui ou seja lá nos confins da terra. Todos vocês, sem exceção de ninguém. Ninguém pode se sentir ou pensar que está excluído disso. Não, é para todos nós.
É para toda a igreja, porque Deus quer contar com toda a igreja. O Espírito Santo foi dado para todos vocês. Os 120 testemunharam. Não foram apenas os apóstolos, não foram apenas os diáconos. O cristianismo chegou aonde chegou porque pessoas anônimas, barbeiros, dona de casa, empregadas domésticas, escravos, escravas, e durante os séculos, a sociedade humana foi permeada por pessoas que tinham Cristo no coração, que foram libertos do cativeiro espiritual e que semeiam a preciosa semente, mesmo com lágrima, e aí se tem os grandes resultados para a glória de Deus. Não me deixe fora dos teus grandes feitos para essa geração. Você consegue fazer essa oração? É uma oração perigosa. É uma oração que quando eu comecei a fazer essa oração, eu não sabia o resultado. E aí quando veio o resultado, eu me senti pequeno, temeroso, mas foi resposta de oração. Não me deixe fora dos seus grandes feitos para essa geração, ó Deus. Em outro momento nós vamos compartilhar sobre 2 experiências que tivemos na China e na África. Restauração do amor de missões, por missões. Saia do cativeiro espiritual, meu irmão. Se você não está sendo efetivo na obra de Deus, é porque alguma coisa está te impedindo. Semeie motivada pela esperança. Obedeça, movido pela fé. Eu vou convidar a equipe de louvor para vir à frente. Nós temos aqui alguém que foi chamado para a obra transcultural, para trabalhar com outros povos, em outras nações. Temos aqui alguém? Pastor Givaldo. Cadê o pastor Givaldo? Vem aqui à frente. Pode vir. Enquanto os irmãos se preparam para esse último cântico, os irmãos acreditam que o pastor Givaldo pode ser enviado para a China? O que falta? A passagem? Só isso? Ó, já estão... Passagem sem volta, é? Só ida? Irmãos, há muitos e muitos anos atrás, um missionário chamado Hudson Taylor, ele foi enviado para a China. Ele era um inglês. E ele entendeu que ele teria que se esvaziar de si mesmo e adotar alguns costumes dos chineses, principalmente aqueles que viviam no interior da China. São bilhões de pessoas que não têm evangelho. E uma das coisas que ele fez foi essa aqui, ó. Santini. Mas tem um detalhe, dá uma virada aí, pastor. Esse chapéu é um chapéu que eu trouxe da China. E era como os chineses se vestiam, se usavam, né? Uma roupa típica. Então o solteiro cortou o cabelo, deixou o cabelo crescer, fez uma trança, aprendeu mandarim e foi um dos grandes missionários para o interior da China. Irmãos, Deus quer fazer obra maravilhosa. E quantas vidas foram alcançadas por aquele homem
que resolveu se colocar na mão de Deus. Se Deus faz assim com uma pessoa, imagine com uma multidão como essa. Então, ao cantarmos essa canção, entenda que você tem um chamado. Todos nós temos um chamado. No Novo Testamento, a Bíblia diz que todos nós temos o Espírito Santo. Mas recebereis o Espírito Santo ao descer sobre vós. E o poder do Espírito Santo dará condições para que vocês sejam testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Vamos colocar em pé e vamos cantar essa canção. Se você quer que o Senhor restaure o seu amor por missões, amor não mede sacrifícios. Amor é aquele que investe tempo, aquele que investe orações, aquele que investe recursos financeiros, porque a pessoa ou algo que é objeto do seu amor vai ter o melhor de você. Se você quer que o Senhor restaure o seu amor por missões, vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. E eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. A vida é mesmo assim, quantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. E eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Há muito pra fazer, não há mais tempo para olhar pra trás. Nós pregamos nessa noite para aqueles que são salvos. Falamos sobre missões. Mas também eu creio que Deus falou ao coração daquele que ainda não é salvo. Foi tocado pela música, pela letra das músicas, até pela pregação da própria palavra, que fala de um Deus que ama os povos, que tem levantado pessoas para falar de Jesus para outras pessoas. Se o Espírito Santo falou ao seu coração nessa noite, e se você deseja entregar sua vida para Jesus, este é o momento. Se você quiser receber Jesus como seu Senhor e Salvador, levante sua mão bem alta, eu quero orar por você.
aquele que ainda não teve a oportunidade de receber Jesus como Senhor e Salvador. Talvez alguns visitantes, alguns parentes, ou as pessoas que já estão há algum tempo na igreja, mas nunca tiveram a oportunidade de fazer uma declaração pública, de orar publicamente, entregando a vida para Jesus. Se esse é seu caso, eu quero incentivá-lo a nessa noite entregar sua vida para Jesus Cristo. Vai ser uma grande obra que Deus vai fazer em seu coração. Alguém deseja entregar sua vida para Jesus nessa noite? Vamos orar. Amém? Senhor nosso Deus, definitivamente a tua palavra não volta vazia, mas cumpre os propósitos pelo qual o Senhor a designou. Aqui estão irmãos e irmãs, ó Deus, como também entendo que toda a igreja, de uma certa forma, quer ver-se usada pelo Senhor. Esta igreja usada pelo Senhor mais e mais, investindo mais e mais. Que o Senhor, ó Deus, lhes conceda, Senhor, este desejo, esse objetivo mais e mais. Ó Deus eterno, abençoe o pastor Malcir, toda a sua equipe ministerial, os diáconos dessa igreja, os líderes dessa igreja. Ó Deus, é bom ver uma igreja vibrante, uma igreja que adora o Senhor, uma igreja que tem um grande potencial. Ó Deus, que o Senhor os abençoe. E aqueles, ó Pai, que fazem um voto diante do Senhor, ó Pai, que pedem a restauração do amor por missões, que o Senhor os abençoe. Ó Deus, que eles sejam efetivos, intencionais. Ó Deus, que eles venham colher, ó Pai, os frutos, ó Deus, de uma semeadura, às vezes com tristeza, junto aos parentes, junto aos amigos de empresa, junto à vizinhança. Ó Deus, sabemos, ó Pai, que há pessoas com o coração ainda endurecidos, ó Pai, ou que tenham um certo preconceito em relação aos crentes. Ó Deus, quebre essas barreiras. Ó Deus, que o meu irmão e minha irmã, ó Pai, sejam perseverantes em semear, em dar o bom testemunho. Ó Deus, em sempre falar da palavra de Deus, para que, de alguma forma, em algum momento, no momento certo, no momento do Senhor, essas vidas sejam tocadas e eles sejam, ó Pai, ganhadores de almas. Que assim seja, ó Pai. Levante, ó Pai, missionários transculturais, missionários que vão trabalhar com os povos menos alcançados da face da terra, desta igreja, Senhor. Ó Deus eterno, abençoe, ó Pai, que essa igreja cada dia se envolva, ó Deus, e que seja usada tremendamente pelo Senhor. Abençoe aqueles que vão orar, abençoe aqueles que vão contribuir, abençoe aqueles que vão ir. Que assim seja, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém.